Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 8 do livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo que se chama Treva e Sofrimento. Então a gente viu no domingo passado que eles chegaram, né, naquela parte mais baixa, depois que ajudaram o amigo da Zenóbia, eles chegaram uma parte ali de muita gente, com muito sofrimento, mas não só com muito sofrimento, com muita revolta, com muito espírito ali realmente tomando decisões de agir no caminho do mal conscientemente, né? Não são aquelas pessoas que falam, puxa, eu sou cristão, mas eu não tô indo bem, não tô acreditando que está dando certo, tá desiludido. Não. No meio ali tem pessoas, né, tem espíritos que se desiludiram lá atrás, mas se revoltaram e não acreditam na paternidade divina, não acreditam no auxílio do alto e acabam formando grupos de extermínio, grupos de domínio, grupos que acabam querendo um se sobrepor ao outro. Então, o verdadeiro inferno, né? Então, é nesse momento que a gente estava, inclusive, quando se deparou com aquela cena que a Zenóbia pediu para acender as luzes, eles viram aquela multidão e algumas dessas entidades começaram a gritar, blasfemar, xingar, e o padre Hipólito estava falando com eles. Então, o padre Hipólito estava falando sobre a bondade divina, sobre os desvios que nós fazemos e às vezes colocamos a culpa nessa divindade, na providência. Então, nós nos afastamos e não enxergamos o auxílio e acabamos culpando a igreja, a religião, Deus e tudo mais. E o padre falando isso é que aí ele dá uma pausa. E aí é o que nós vamos ver um pouco a reação. Pela fala que o padre teve, para nós, né, que estamos aqui estudando, cada vez entendendo mais, fica tudo muito claro. Fala, puxa vida, né, ele está certo, o padre está certo, convence o que ele está falando. Mas vamos ver como é que isso é no ouvido de um espírito revoltado. Muitos ali estão nessas condições, né? Então vamos começar retomando por aqui. Nesse momento, o ex-sacerdote sustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido exame do quadro exterior. Então aí o padre fez uma pausa e o André Luiz falou que eles puderam observar com atenção o que é que estava acontecendo. O que é que aquela palestra, aquela conversa despertou naquelas almas, né? Longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, fixando-nos a claridade das tochas, a distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta no campo impressivo do corpo astral. Então, como a gente já viu, o espírito carrega para o lado de lá, muitas vezes, as marcas, reflexo do que viveu no corpo físico. Então, às vezes a gente acha, a pessoa morreu, desencarnou. Então agora do lado de lá ela está completamente curada. Não é verdade. A gente sabe que o espírito ele acaba se fixando em certas vibrações, em certas mentalidades, e aquilo ele continua levando no perispírito dele. E alguns, mesmo quando são acolhidos já no nosso lar ou em outras colônias, muitas vezes tem que passar por um processo de tratamento para poder ir curando, cuidando dessas chagas, dessas enfermidades que são passadas no perispírito daquela alma. E é o que o André Luiz está falando. Ali parecia uma, um vale cheio de pessoas extremamente debilitadas, doentes, sofredoras, como se fossem os doentes paralíticos e cheios de ferida do lado de lá. Quantos filmes às vezes a gente não assiste, né, de terror, que a gente vê
Um espírito que aparece, por exemplo, com a marca daquilo que tirou a vida dele. Um tiro na cabeça, um tiro no peito. Então, os filmes, às vezes, retratam exatamente isso. Retratam um pouco do que é a realidade do mundo espiritual. Oi, Adriana. Boa noite, tudo bem? Nós estamos começando agora, viu? Boa noite. E aí, então, ele fala que ele viu isso, né? Aquela multidão prestando atenção nas luzes que eles traziam, e essa multidão trazia essas enfermidades que carregaram na última encarnação. Viam-se ali necessitados de todos os tipos: aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar, constringindo-nos os corações. Então, uma cena de dar pena para quem quer que visse ali no mundo espiritual. É a visão das áreas mais baixas das trevas, né? Do que a gente poderia chamar de um inferno mesmo. Muitos deles, ajoelhados, talvez na suposição de que fôssemos embaixadores do celeste poder, em visita ao purgatório desditoso, mantinham-se em posição de supremo respeito, deixando transparecer embora na face angustiada indescritíveis padecimentos. Então imaginem para quem vive num lugar desse, escuro, sofrendo, com uma série de pessoas maldosas ao redor, às vezes impondo uma série de situações, e aí de repente chega a luz. É o que o André Luiz falou. Alguns achavam que a gente era um emissário divino, que eram anjos descidos do céu, que vieram ao purgatório para poder resgatar eles. Mais ou menos isso, porque a gente sabe que são espíritos um pouquinho mais elevados, não são anjos, porque inclusive isso foi dito ali, né, no começo do capítulo. O padre deixou claro isso. Não achem que nós estamos gozando do céu, do paraíso que a gente imaginava, né, quando a gente estudava religião e tudo mais. Nós simplesmente estamos com os seus mesmos problemas, né, com o orgulho, com a vaidade, com o rancor, mas nós pelo menos estamos tentando melhorar. Nós estamos buscando o caminho da confiança, do estudo e da renovação. Vocês estão revoltados, a diferença é essa. Mas o que ele está descrevendo é isso. Alguns achavam que eram anjos, que desceram ali, por isso ficavam ajoelhados perante aquele grupo. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Então, apesar das almas revoltadas e cruéis ali no meio, existiam os que estavam desesperados para sair daquela situação. A gente não pode esquecer que todo mundo que está ali por conta própria, por decisões tomadas lá atrás, mas não quer dizer que não tenham pessoas ali começando a se arrepender, a entender ou a não querer mais ficar ali. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Então, André Luiz percebeu que tinham alguns que queriam ir de encontro a eles para poder ser socorrido, mas alguma coisa estava impedindo eles de fazer aquilo. Semelhavam-se a prisioneiros, suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro? É a dúvida do André Luiz. Fala assim, poxa, eu estou vendo que alguns estão interessados no que o padre está falando. Por que eles não correm, não vêm até nós? Por que não se ajoelharem juntos de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. Então ele chamou a atenção do André Luiz, isso, que tinha alguns que queriam sair daquela situação, mas não faziam, não se movimentavam até eles. E aí o André Luiz, observando melhor, consegue perceber o que está acontecendo. Entre a multidão compacta e nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades a se revelarem por sinistros
expressão fisionômica. Então imagine um vale cheio de uma multidão, mas entre eles existia como se fosse um fosso, um buraco, algo que impedisse eles de passarem. E nos locais onde poderia acontecer uma passagem, era como se tivessem entidades com aspecto fisionômico sinistro, como ele está descrevendo aqui. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Então, olha isso, era como se fossem guardas que impediam eles de sair daquela condição infernal. Que faziam aí semelhantes verdugos? Aí o André Luiz está aqui, puxa vida, o que eles estão fazendo ali? Quem são estes, né? Permaneceriam dirigidos por potências vingadoras, com poderes transitórios na zona das trevas, ou agiriam por sua conta própria, obedientes a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio? Então a dúvida do André Luiz agora era a seguinte: esses guardas do inferno, né? Vamos colocar entre aspas assim. Quem são eles? E eles estão ali amando de alguém mais poderoso, mais forte, como por exemplo a imagem do diabo, ou uma força diabólica maior do que o que ele estava vendo, ou eles eram, né, as decisões de fazerem isso. Eles eram obedientes às suas próprias vontades por desequilíbrios das paixões, de todos os tipos de desequilíbrios mentais e morais. Recordei antigas lendas do inferno esboçado na teologia católico-romana para concluir que a fogueira ardente onde Satã se comprazia em torturar as almas. Então, olha o que o André Luiz está falando agora. Naquele momento, perante aquela situação, ele se lembrou do que as religiões da época passaram para ele. Então, aquilo veio na cabeça dele. Aquele local, a fogueira, onde Satanás estava fazendo algumas almas serem queimadas, torturadas ali no fogo do inferno, devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva e sofrimento à nossa vista. Olha isso, ele tá falando, o que ele estava vendo era pior do que as descrições do inferno que ele já tinha tido, ou que ele já tinha imaginado pelas descrições. Oi, mãe, pode falar. Mas você tem que liberar o microfone aí, que eu não consigo liberar. Não, ainda não. Não, acendeu na câmera. Isso. Pode falar. Aí, Marco, Oi. como você começou a falar isso tudo aí, Ah, quantas pessoas que morreram, tá lá, naquele sofrimento, ah, que não sabe o que faz, né? Que vão buscando até com a maldade, indo para o lado do ruim. ah. Mas André Luiz não foi ele mesmo que 8 anos estava lá sofrendo daquele jeito e ele pediu socorro? Sim, sim. Mas, mãe, pelo que eles estão descrevendo nesse livro, nesse capítulo, é uma zona mais baixa do que É. onde o André Luiz esteve. Não, eu sei, mas estou falando como estão naquela lama que estão, Ah, pede socorro e se atende. sim, sim. Mas o que a gente vai ver nesse capítulo também é o seguinte: é exatamente isso. Os espíritos que já começam a se arrepender e têm um desejo sincero de se renovar ou de buscar o auxílio, esse auxílio acontece de verdade. Nesse local tem um componente a mais, pelo que eles estão descrevendo. Além da vontade da pessoa, existe uma força contrária que está impedindo. É como se, por É, exemplo, fossem reféns de bandidos. É como se esse filme, aqueles escravos todos com os soldados ali. Os soldados estão lá, tem alguém, inclusive, dando ordem aos soldados fazerem. Exatamente. Se,
Então, o que a gente está vendo é uma cena diferente de tudo que foi descrito até agora na obra do André Luiz. Ele até citou lá no Nosso Lar, quando fala das zonas das trevas, né? Que são áreas onde o mal é mais intencionalmente praticado, né? E tudo mais. E é exatamente onde nós estamos aqui. Só que agora ele está descrevendo uma cena que ele presenciou. E o que fica claro é o seguinte: tem almas sofredoras ali, tem algumas que já estão querendo sair dali, tem outras que não. Estão ali porque se dizem do lado do mal. Falam assim, não, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito na bondade, não acredito na supremacia do bem, eu me declaro do lado do mal. Só que aqui, essas almas que estão nesse nível mais baixo, elas enfrentam uma dificuldade maior, que é essa força contrária desses espíritos muito endurecidos, muito maus. Que é o que o André Luiz falou, né? Olhando para esse grupo e falando: puxa vida, quem são esses? Eles são alguém que recebe ordens dos verdadeiros demônios, satanases? Ou eles são as almas que têm o desejo de agir como tal? Então são ambientes mais baixos que a gente está vendo aqui, mas vamos seguindo, mas é mais ou menos isso, mãe. Mas quando a alma sincera realmente faz um esforço além, inclusive além da força que está sendo oferecida contra ali eles, né? Essa alma consegue. Oi, Estela, pode falar. Então, tem várias zonas, assim, do mal? Vários níveis vibratórios, Estela, Isso. de zonas mais pesadas, mais densas, mais cruéis. A gente está vendo, não é um simples umbral. É uma Tipo zona, uma superfície, é uma mas lá zona mais embaixo densa mesmo, mesmo. Tanto é que, pela descrição deles, eles não enxergavam quem estava ali. No umbral, o André, várias vezes ele descreveu vultos passando algumas coisas, ele conseguia enxergar uma lua ou um sol apagado. Ali, eles não estavam enxergando quase nada. A Zenóbia ligou holofotes para poder. Então, é uma zona mais baixa, mais densa. E e aí, conforme, conforme e conforme são as zonas mais densas, né, mais baixas, tem, como que eu digo, o espírito ele é pior, ele na vem verdade, mais quando. perverso, Exatamente, porque assim, ó, é a zona que aquele espírito se afiniza sim, pelo grau de rancor que ele tem, pelo grau de maldade que ele tem, ele está numa zona mais baixa. Então existem vários níveis. Do mesmo jeito, Estela, que existem vários níveis para cima. sim, Nosso lar, várias vezes está sendo dito aqui, é uma zona um pouquinho melhor, mas tem inúmeras outras zonas mais para cima de espíritos que se elevaram ainda mais. E que a gente nem tem entendi. tanta descrição. Porque a gente não conseguiu nem entender e sobreviver no nível que a gente está. Né? Imagina Sim, lá para cima, eu acho que é quando a gente realmente for cada vez mais melhorando. A gente vai tendo a oportunidade de visitar, né? sim. Então, o André Luiz estava descrevendo, aquilo era pior do que eu imaginava de um inferno. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações, por exigir contribuição ativa. Prolongando-se a pausa do pregador, uma criatura de rosto patibular, quer dizer, um rosto muito malvado, gritou, em meio de gestos odiosos: Não pedimos exércitos de salvação. Fujam daqui. Então, uma dessas almas endurecidas, desses guardas, né, desses níveis mais baixos, deu esse grito ali. Bastou isolar da manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. A quantidade de gente que tem ali, de espírito que tem ali, é grande, de vários níveis. Então, a gente, mesmo ali dentro, a gente vê, tem alguns que estão começando a querer sair dali, mas tem outros que estão ali querendo continuar e impondo o terror. E aí, quando aquele falou aquilo,
Outros falaram: não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessa-nos o culto sistemático do ódio. Olha isso, são pessoas declaradamente voltadas para o ódio, para o mal. A revolta contra os deuses invisíveis. O movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Então são pessoas que se declaram, falam assim, não, eu não. Porque é como eu falei no começo, é diferente quando a gente está lidando com as nossas dificuldades, todos entre cristãos. Ah, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, nós temos os nossos defeitos, cada um entendendo ainda de maneira um pouco melhor, às vezes um pouquinho mais equivocada, mas nós todos temos o desejo de ser bons, temos o desejo de ir para o céu, mas a gente tem os nossos erros. Agora, é diferente a situação que eles estão lidando aqui. São pessoas que são contra o Cristo, são contra o Deus que eles um dia ouviram dizer, e a gente conhece pessoas assim. Esses maiores criminosos que existem por aí, né? Pessoas que realmente resolvem fazer barbaridades e que se declaram. Eu não acredito, pode falar em religião, pode rezar, pode fazer o que você quiser. Eu não acredito em nada disso. Então são essas as entidades que nós estamos vendo aqui sendo descritas. E aí mais alguns deles gritando, ó: morram os pregoeiros da virtude falsificada. Caiam os oportunistas de além-túmulo. Viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos o mundo novo. Então, eles estão querendo impor a anarquia, a desordem, para depois eles falarem assim, agora somos nós quem dominamos. Não tem mais nada essa história de criação, de religião. É a força que vence. É como se a gente fosse imaginar o mundo animal, assim, que vença o mais forte, não tem preocupação um com o outro, se bem que se a gente for pensar, essa não é uma comparação válida, porque na natureza não existe essa revolta, esse ódio. Na natureza existe a lei do mais forte, a lei da sobrevivência, mas a hora que acabou isso, que mata a fome, os animais não continuam prejudicando ou maltratando os outros. Aqui não. Aqui são espíritos realmente querendo valer a força, a vingança, o ódio. E aí, quando nessa gritaria começou a acontecer, né? Ó menzarrão hirsudo, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso no outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou bradando. Então, olha isso, aí no meio destes, um deles tinha características como se fosse de um gigante. Então, imaginem uma entidade gigantesca, como um ogro, sei lá, alguma coisa que fosse descomunal. E ele era um desses monstros ali, naquele lugar. E aí, quando começou um falar, outro falar, outro falar, esse chegou mais perto, na beira do fosso, e ainda gritou, né? Porque eles falaram tudo aquilo. Calou-se o realejo do padre? Olha a afronta, olha a forma, né, de lidar com aquele grupo. Riu-se diabolicamente e continuou. Perdem tempo. Estão redondamente enganados. Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Então, vocês entendem onde está o problema? São pessoas egoístas que na Terra resolveram fazer uma série de barbaridades, mas achando que Deus aprovaria ou que... Quer um exemplo? Por exemplo, na época da escravatura, aquela senhorinha do livro do Nosso Lar, que falava, eu tinha escravo, eu maltratava os escravos, porque eles não são criaturas do nosso nível. Mas por quê? Porque a igreja apoiava isso. Ou ela falava assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, fazia isso para os escravos,
mas eu pagava o meu dízimo na igreja. Eu fazia minhas missas, eu fazia as minhas comungava e tudo mais. Então eu também posso fazer uma série de barbaridades por aí, ir no meu centro espírita e tomar o meu passe, dar passe e fazer uma série de coisas. Só que eu espero uma recompensa, eu espero não ser punido. E o que acontece? Quando morre, não encontra o que esperava, não encontra o céu. Alguns se desesperam. Quantas vezes a gente viu descrição aí? A pessoa se desesperou, começou a chorar, começou a afundar, desanimar, entrar em depressão, né, mental, mas outras se revoltam. Então, esses espíritos são os mais endurecidos que até acreditaram em Deus lá atrás, mas achavam que o que eles faziam era suficiente para conquistar o paraíso. E a hora que chegam do lado de lá e não encontram o céu, não encontram Deus, na consciência limitada deles, esse Deus não existe. Eu não via ele na terra, não estou vendo ele no mundo espiritual, esse Deus não existe. Essa é a conclusão. E é isso que esse gigante está gritando para eles. Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão falando de Deus, vocês já viram esse Deus? Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Vocês têm aí? Olha a afronta. Nossos ídolos agora estão quebrados. Então, olha isso, é desilusão e revolta. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos acaso à ingenuidade primitiva? Então, para eles têm razão, eles acham que eles têm razão. Falam assim, você acha que eu vou acreditar de novo nessa lenga-lenga? Na ingenuidade primitiva, a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? O padre começou a explicação dele falando: a gente não vai culpar a interpretação de alguns homens a verdadeira divindade. As religiões são representadas por seres humanos falíveis. Mas não é porque os seres humanos falham que Deus é mau, que Deus não existe. Mas é o que eles aqui estão achando. Você acha que eu vou acreditar nessas mentiras? Deus não existe. Mas como é que eles vão ver Deus se eles estão nessa revolta? Não é padrão vibratório? Por isso que Jesus, mais uma vez eu vou falar aqui, por isso que Jesus veio e afirmou: eu vim construir o reino de Deus no coração dos homens. Enquanto nós não melhorarmos a nossa vibração sentimental, a gente não vai conseguir enxergar nada de diferente. Então não adianta exigir nada se eu não me transformar. Por isso que a reforma íntima é uma das coisas mais faladas, mais importantes que o Espiritismo nos pede. Mas eles aqui ainda estão fechados. Totalmente a casa deles mental está fechada, não entra luz. Então, como eles estão nas trevas, eles acreditam que a luz não existe. Apesar de, por exemplo, esse grupo emitir alguma luz, mas eles não acreditam num Pai Supremo. Eles não acreditam que existe algo que vai vir e salvar eles. Por quê? Porque também várias religiões pregaram isso. Se você fizer isso, Deus, Jesus vai te salvar. Como se a gente não precisasse fazer muito para nossa renovação. A salvação vai vir de graça, né, sem muito esforço. Mas é o que ele está falando aqui, esse gigante. Em que remota região se compraz a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Quer dizer, se existe um Deus, por que ele não está se importando com o nosso sofrimento aqui? Declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um Pai que não conhecemos. Viram-no alguma vez? Então, olha como ele se convence de que realmente vocês estão vendo esse Deus que vocês estão falando mais uma vez? Na Terra era assim, falava de Deus, falava de Deus. Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras.
Revelando-se sob forte impressão, Padre Hipólito respondeu. Então, olha isso, uma afronta dessa, uma provocação dessa. Agora a gente tem que estudar também a resposta. Como é que se comporta frente a um grupo declaradamente do mal, fazendo provocações desse nível? Então eles falam tudo isso, esse gigante fala isso, e o padre Hipólito dá uma risada, né, uma gargalhada, e o padre Hipólito responde: o conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. Então, para que fique claro isso, o que eu acabei de citar ali atrás, a gente tem que acabar com essa história de achar que o paraíso é uma situação externa, é um lugar que eu vou chegar. O paraíso é um reflexo que começa aqui dentro. E que a hora que a gente vibra nesse nível mais elevado, a gente vai naturalmente, Estela, como você estava questionando, né, essa questão. Nossa, eles estão numa zona mais baixa, sim. Mas a zona mais alta é reflexo de uma modificação íntima. E a gente não tem como alcançar isso se a gente não modificar intimamente. E é o que o padre Hipólito está começando já a explicar para eles. Vocês estão reclamando que vocês não estão vendo, mas essa divindade que você está procurando em algum lugar, em alguma criatura, ela é encontrada dentro. E olha ele que segue falando: por que audácia inominável cometeríamos o absurdo de aguardar plena e pronta identificação de nossa natureza egressa da irracionalidade em dias tão curtos com a sublime plenitude de Deus? Quer dizer, e como é que a gente pode achar, né? Cometeríamos o absurdo de esperar vivenciar o céu com tanta treva dentro da gente. Em tão pouco tempo, a gente mal está saindo da irracionalidade. Então é isso que o padre já está situando para ele. Como ombrear-se o batráquio com o sol? Olha a pergunta do padre. Como é que eu posso comparar um sapo com o sol? São coisas que ainda têm uma distância muito grande. Mas a gente tem que batalhar para sair da animalidade. Dessa condição de, como ele fala, batráquio, né, de sapo. De um animal, um ser primitivo da criação. Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente. Olha o que o padre está falando. As religiões que falam que Deus é parecido com um homem, antropomórficas. As religiões que pintam Deus como um velhinho, Deus não é um velhinho. Deus não é humano. Nós temos características da divindade, porque Jesus afirmou: nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas a semelhança está na nossa capacidade de amar, na nossa capacidade de raciocinar, de pensamento, de energia, porque é isso que vai para lá. O resto fica, o corpo morre. Deus não é material. Uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos esclarece isso. Kardec pergunta para os espíritos: que é Deus? Ele não pergunta nem o que é Deus ou quem é Deus. Que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é imaterial. Então, o começo desse equívoco está nesses conceitos antigos que as religiões passavam para a gente. Não porque a religião então está totalmente errada, não, mas são formas de interpretar que estão equivocadas. Nos envenenaram a mente, porque a gente já chegou aqui do lado de cá achando que ia encontrar Deus como uma criatura humana, um pouco maior, um pouco mais iluminada, instilando falsas concepções de Deus
em nossos raciocínios. Nós não temos condições de entender Deus ainda. Isso também está respondido no Livro dos Espíritos. Na nossa condição atual, nós ainda não temos condições de ver nem compreender Deus. Então não adianta gastar raciocínio nisso, senão a gente vai ficar louco. Agora, à medida que a gente for se depurando, se desmaterializando, evoluindo espiritualmente, eles falam, os espíritos superiores, estes conseguem o ver e compreender. Ver com os olhos da matéria, a gente sabe que não. Porque isso é uma concepção material, limitada. Mas o espírito é muito além disso. Então, aqui que está o começo do erro. E o padre está esclarecendo isso para ele. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto. Olha aqui, ele está falando exatamente. Não vamos, por isso, culpar as religiões. Porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Então, olha isso. É uma condição da humanidade de capacidade de entender. Então, não vamos culpar. É o nosso nível ainda. Mas o Espiritismo está nos chamando, está nos convidando a enxergar um pouquinho além. Quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. Por enquanto, eles estão falando que a igreja interfere negativamente nas criaturas. Esses espíritos revoltados estão falando isso. Mas o que o padre está falando? Quando cada um de nós estiver realmente integrado, tanto racionalmente, entendendo, quanto sentimentalmente, totalmente renovado, integrado ao Evangelho, aí não vai existir interferência negativa do sacerdócio, das religiões, porque vai estar tudo sintonizado, mais alinhado com a verdade. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Então, os dogmas da igreja, eles são considerados um desafio a avançar e, ao mesmo tempo, também um castigo. Desafio à inteligência investigadora e construtiva, para que se dilate no mundo a noção do universo infinito. Então, esse é o desafio do dogma das religiões. Para que a gente alcance cada vez mais, dilate, amplie a nossa capacidade de compreensão para esse universo infinito. E castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Então, para uns, ela é estímulo. Para outros, ela é castigo, porque esses espíritos resolveram se revoltar deliberadamente contra as leis divinas. E aí, por isso, não entendem e por isso acabam entrando nessa vibração que nós estamos vendo aqui. Não é punição divina, é fuga voluntária desses espíritos do que tinha sido pedido para a gente fazer. Porque Jesus veio e traçou o roteiro bonitinho. E vários espíritos mostraram que é possível. Alguns, né, dos que seguiram ele logo no começo, outros que mostraram durante toda a trajetória trágica da humanidade, sanguinolenta, mas quantas e quantas almas não foram exemplos de verdadeiro cristianismo? Os mártires cristãos, os que morreram em nome de Jesus, porque não conseguiam fazer o mal mesmo que lhes fosse feito o mal. Então, o caminho a ser seguido nós já temos. Mas quando a gente não quer se esforçar, não quer sair da zona de conforto, ou quer se entregar à revolta, à reclamação, a tudo mais, nós estamos escolhendo esse caminho voluntariamente. Então, é uma escolha de cada um deles que estão ali.
Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Então, olha como o padre está respondendo a todas aquelas afrontas e explicando com carinho, de novo, com amor. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado, que vos ditam observações ingratas e criminosas. Então vocês estão sendo ingratos e criminosos agindo dessa maneira. Por quê? Porque vocês estão deixando a vaidade falar mais alto, o orgulho, que foi vocês se humilharam e estão agora colocando a culpa, né? Sendo ingratos com a criação. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguiríeis suportar. Então, olha agora aí o que ele está falando. Vocês estão pedindo para ver Deus? Se coloquem no seu lugar e não peçam algo que vocês não têm condições de enxergar. O que vive na treva, imagina a gente num ambiente muito escuro e de repente acende uma luz muito forte. A gente não tem capacidade de ficar com o olho aberto. A luz intensa para aquele que enxerga pouco dói. Então é o que ele está falando. Não exijam visões e revelações que vocês ainda não conseguiriam suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, quer dizer, por nós termos compaixão de vocês, rogamos ao Senhor abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção, como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Então ele fala tudo isso. É lindo, é esclarecedor. Mas olha o que o André Luiz fala para a gente agora. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes. Mas as entidades endurecidas e perversas, para quem foram proferidas, mostraram-se frias e insensíveis. Então, olha isso. Tudo isso pode ser dito e para o espírito que já está mais alinhado, mais com a boa vontade, né? Mais sensibilizado, ele entende. Seria vivo e convincente, como ele falou. Mas para espíritos endurecidos e perversos, aquilo não tocou. Mostraram-se frias e insensíveis. Agora, a gente tem que lembrar que aquela vasta multidão tinham aqueles mais já sensibilizados. Mas essas almas endurecidas ali, para eles não mudou nada. E às vezes a gente acha que nossa, mas eu preciso falar isso para tal pessoa, ela tem que me ouvir. Mas se ela não estiver receptiva, não vai adiantar. Não é o momento. Mas isso não quer dizer que então eu vou desistir de ajudar. Mas é a gente entender o tempo de cada um. Eles estão lidando com almas endurecidas e estão ali batalhando para conseguir, de alguma maneira, sensibilizar. Talvez os mais elevados ali saibam que não vão conseguir muito, mas não importa. Um que saia dali, uma alma que saia dali, já vale. Imagina essa alma que estava ali e não estaria mais. Então o esforço, às vezes, é por um, dois, poucos. Às vezes não é por nenhum. Às vezes é para começar a plantar semente nesses corações que depois vão começar a brotar. E aí fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta, basta, fora, fora. Então aquilo não tocou. Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Então tinha gente ali extremamente amedrontada
com essas almas cruéis que dominavam ali. Aumentara-se o número. Então, o que o padre estava falando, estava conseguindo atrair um maior número de almas sofredoras desejosas de sair daquela condição. Reconheci, porém, que não havia ali uma só criança. Olha isso, é uma multidão que não tinha criança. Apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Olha isso. Para alguns, aquilo fez bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Então, alguns estavam chorando ali no meio. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. Então existia uma força muito grande desses espíritos do mal para querer bloquear aquela ajuda que estava tentando ser levada. A princípio, e olha agora, né? Porque até agora a gente viu uma situação difícil, muito difícil, e uma reação adequada, por exemplo, a do padre Hipólito. Mas agora a gente vai ver um pouquinho do André Luiz, que está evoluindo, está aprendendo, está crescendo, mas ainda às vezes tem ímpetos de inferioridade. Então olha o que ele fala. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria conveniente organizarmos-nos contra semelhante malta de criminosos? Então ele é aquele que vê algo criminoso sendo feito e quer combater a violência com violência. Não seria melhor saltar o óbice visível, quer dizer, pular aquele fosso e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? Quer dizer, a gente não pode voar até lá, pegar esses que estão querendo sair dali e sair dali? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil. É o que ele está falando. Nós podemos nos desprender para o alto. A gente já sabe volitar. Por que que nós vamos deixar esses coitados nas mãos dessas feras? E as noções de caridade avivavam-me justificado o instinto de reação. Olha aqui aonde que começam os deslizes das nossas condutas. Noções de caridade justificando esse instinto de reação que está contra as leis divinas. Perante nós, a algumas dezenas de metros viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Querer tirar aquelas criaturas daquela situação é uma coisa. Pensamento de revolta é outra. É o que a gente estava falando até agora. É padrão vibratório. Então o André Luiz começou a desintonizar do que é o padrão do Cristo que eles estão buscando aprender. Ele começou a ter pensamento de revolta. É aquele pensamento que quer que aquelas pessoas paguem por aquilo que elas estão fazendo. Não ama. Não quer que aquela pessoa melhore. Não quer ensinar ela a ser melhor. Quer que ela sofra. Ela está fazendo sofrer? Eu quero que ela sofra. Isso é o erro. Então, pensamentos de revolta começaram a povoar o cérebro do André Luiz. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Então, olha isso que ele está falando. Dá para ver que eles são requintados na crueldade.
não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? Quer dizer, olha isso, se nós somos da luz e a luz é o lado mais forte, nós não temos condição de arrebatar esses espíritos dali, sofredores, tirar ele das garras desses espíritos ruins? Não é um pensamento natural entre nós? Mas destoa. E olha o cuidado que agora, ó, o assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado da alma, porque olha isso, nessa dissintonia você desce, você vai para outro padrão vibratório. Aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. Deu um relâmpago feio aqui.